André, que prazer incrível estar com você. Ansiosa para essa conversa. Bem-vindo. Deixa eu me apresentar primeiramente, que eu estou tão feliz, tão empolgada, que eu já esqueci da vida, já acordei feliz. Eu sou a Rita Leurati, faço parte do time do Alicerce Educação. Tive o prazer de atuar por quase um ano no iFood. Então, assim, aqui para mim, eu estou muito contente, coração quentinho, estar perto de você, né? Mesmo que de forma online. E, enfim, só gratidão. E agora nós vamos começar o nosso podcast. Fique à vontade para se apresentar, para falar sobre a sua história, sobre a sua trajetória na carreira. A palavra é sua. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz aqui de poder compartilhar esse tempo aqui com vocês e bater esse papo, né? Bom, meu nome é André Borges. Hoje eu sou head de sustentabilidade no iFood. Estou no iFood há quase 2 anos. Sou pai do Davi. Meu filho tem 11 anos. Sou noivo da Isa. Estou morando junto com a minha noiva já faz um ano aqui em Osasco. Moro pertinho do escritório, então para mim é ótimo que eu vou andando e é qualidade de vida, né? Bom, eu sou engenheiro ambiental de formação, me formei na Unesp, aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. Depois eu fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho. Trabalhei já, rodei esse Brasilzão bastante, né? Trabalhei na ferrovia, quando era LL, agora é Rumo Logística. Acho que foi meu primeiro grande desafio, assim, né? Trabalhava lá como coordenador de meio ambiente, de segurança do trabalho. Depois eu fui me aventurar em Goiás, fui construir uma fábrica de ketchup. Eu trabalhei na Heinz durante 2 anos e meio. Então fui construir uma fábrica nova. Para mim foi uma lição de vida, construir do zero, né? Desde a concepção do projeto até ver a fábrica nascendo. Então foi um outro filho que eu tive. Foi bem legal. Eu participei da operação da fábrica quando ela começou a rampar. E aí depois eu quis voltar para São Paulo aqui para estar mais perto da minha família. Então vim para uma outra empresa de metalurgia, e aí depois tive a oportunidade de vir para o iFood, e hoje eu estou muito feliz aqui. Acho que todos os passos que eu dei até agora foram para me trazer até aqui, e eu sou completamente satisfeito ali com as minhas atribuições, com o que eu tenho que fazer e como eu estou contribuindo com a empresa e com a sociedade de modo geral. Acho que a gente tem projetos importantes e projetos de grande escala que têm o potencial de mudar o Brasil para melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho deles aqui ao longo do nosso papo. Que demais, que demais. iFood é incrível mesmo. É o que eu comento com todos. Realmente tudo acontece, tudo é de verdade, né? Acho que é a melhor definição. As coisas existem, errar e acertar, a cultura é incrível. E eu imagino o quanto você tem para falar sobre a sua trajetória. É, Nossa próxima pergunta, né, na verdade, são sobre desafios para você desempenhar o SG. Eu queria te ouvir. Eu sei que muita coisa acontece nos bastidores, né? Tem os dias de luta e dias de glória, e queria te ouvir um pouco mais. Tá? Bom, o desafio é o que não falta, né? Acho que essa é a grande graça aqui, né? Mas eu acho que, primeiro, que a ESG não é uma moda, né? São as letrinhas que vieram para ficar. Acho que o que acontece principalmente com o mercado financeiro, né? Os investimentos que eles fazem começam a considerar isso para ver para quais empresas eles vão liberar o dinheiro, em quais empresas vão investir. Eu acho que essa é a grande virada de jogo, assim, do que era antes sustentabilidade, mas agora o ESG, com essa entrada do mercado financeiro olhando com isso com bastante atenção, acho que é o que mudou o jogo, né? E é importante os profissionais, assim, eles estarem atentos a isso e como que usa esse apoio a nosso favor, né? Então, aqui tem um monte de desafio. Primeiro, acho que o Brasil é um desafio em si, né? Então, como a gente está em economia, os problemas sociais que a gente está inserido, os problemas ambientais também. Então, aqui é um desafio de contexto do Brasil, mas que eu enxergo com muita oportunidade, né? Então, assim, a gente é um país gigante, tem
um potencial ambiental incrível, assim, acho que não tem outro país que tenha isso maior que a gente. É um país que é produtor de alimento e a gente convive com a fome, então, assim, tem muita oportunidade para a gente resolver isso ou minimizar a situação, porque do jeito que está é inconcebível, é inaceitável. E as empresas elas têm que ter consciência que elas fazem parte disso, né? Não adianta a gente esperar ou achar que o governo vai resolver tudo, enfim, acho que as empresas têm sua parcela, a sociedade tem sua parcela de contribuição também, e a gente primeiro passo e o primeiro grande desafio é a gente tomar consciência sobre isso, né. E partindo um pouco mais para as empresas, eu acho que as empresas o Fabrício fala muito, que é o nosso CEO, ele fala que as empresas de sucesso, elas têm que contribuir além dos negócios, né? Então, ela tem que devolver para a sociedade um impacto positivo, desenvolvimento, prosperidade, para o meio ambiente também. Então, as empresas elas têm que repensar seu modelo de negócio e o capitalismo como a gente enxerga hoje, né? Então, tem um movimento no mundo que chama capitalismo consciente, que ele fala muito disso, empresas guiadas por propósito, onde o lucro não é o principal, então outros aspectos devem compor ali o sucesso da empresa, né? Como você mede isso. E esse aspecto social, ter uma cultura consciente, que eles falam bastante, líderes conscientes de qual que é o impacto e o propósito que você vai causar na sociedade e no ambiente, né? Então, primeira parte é isso, como que a gente consegue rever o capitalismo? Eu ainda acredito que o capitalismo é a melhor forma de gerir o negócio, enfim, mas do jeito que a gente está hoje, de modo geral, colocando o lucro acima de tudo e fazendo algumas empresas, né, fazendo negócio a qualquer preço, isso não se sustenta no longo prazo, né? Então as empresas têm que ter essa consciência, rever seus aspectos, se conhecer, né? Acho que autoconhecimento é tudo na vida, tanto na vida pessoal, mas quando você leva isso para o meio corporativo, as empresas têm que conhecer ali o seu calcanhar de Aquiles, onde que dói mais, né? Então, no ESG se faz isso muito com matriz de materialidade, para saber quais são os aspectos que envolvem os stakeholders, né, os pontos mais sensíveis, seus pontos fracos, seus pontos fortes, mapear isso bem, acho que é o primeiro passo ali para você ser muito assertivo no, no teu plano de estratégia de ESG e corporativo, né? Acho que as duas coisas têm que andar juntas, assim. Acho que esses são os principais desafios, assim, é muita coisa e depois no dia a dia vai aparecer mais 500 por dia, assim, então, que é quando você vai de fato aterrissar isso, colocar isso na prática, desenvolver os projetos, aí tem outros desafios mais táticos, mas de forma geral, mais estrutural, acho que são esses, assim, então, o cenário que a gente vive hoje as empresas mudarem esse mindset de um capitalismo convencional para um capitalismo mais consciente, como contribuir com a sociedade, e depois aí, o autoconhecimento, né? Então, as empresas se conhecerem e traçarem seus objetivos aí de curto, médio e longo prazo a partir disso. Sim, sensacional. Você já acabou até respondendo a próxima pergunta, que eu tenho certeza que todos, né, possuem curiosidade, né? Como que os profissionais da área e as empresas podem transformar? Quando eu te ouço falar, isso é muito verdadeiro na cultura do iFood, né? As palavras do Fabrício, a sua atuação. A gente sabe que tem todo um time incrível também por trás, mas realmente eu volto a falar, isso é genuíno, né? Exato. Vocês são pioneiros, né? Realmente isso está na cultura, no DNA do iFood, né? Fazer acontecer, errar e acertar, né? Então, parabéns por todo esse trabalho. E E eu venho aqui acompanhando. Oh, imagina. não, eu só ia falar que aqui um ponto que eu tenho de vantagem, sim, vou dizer, é que primeiro que a empresa ela é nova, então, né, já vem com uma ela já nasce com essa mentalidade. E o Fabrício e todo o C-level aqui do iFood, eles já têm isso muito enraizado, sabe?
Então, eu não tive o trabalho aqui de converter as pessoas, né. Então isso facilita muito meu trabalho, é uma agenda que eles puxam e cobram. Então, assim, eu estou num lugar de privilégio, vou dizer assim, nesse ponto. É verdade, é algo que, né, de novo, como eu passei um ano no iFood, isso vem de todas as esferas, de todas as pontas, de todos os níveis, né? E os times são muito engajados. E ainda mesmo com esse desafio, né, da gestão híbrida, do modelo remoto, de tudo que aconteceu de lá para cá, vocês foram muito disruptivos, sempre saindo da caixinha, né? Sempre pensando por que a gente não pode ir além. Então, é o que você falou assim, posso dizer que é uma sorte, mas também tem muito trabalho, né, André? Você fala Tem. que está num lugar de privilégio, mas como é que é trabalhamos duro, né? Demais. O Mas que não, bacana. eu acho que quando o presidente da empresa, ele empurra a agenda, é uma agenda que ele cobra, aí você tem que trabalhar mais ainda. É verdade, é verdade. Falando dessa linha, qual que você acha que é o ponto forte do iFood no SG? Apesar de achar, assim, por tudo que eu já vi, os projetos maravilhosos todos, isso que me encanta, né? Em todas as esferas, no E, no S, no G, vocês têm atuações. Então, eu queria ouvir um pouco mais, se você pudesse citar. Eu sei que são inúmeros projetos que eu acompanho pelas redes sociais, pelo portal, né, do iFood, onde todos vocês conseguem também acompanhar, né, André, todas as iniciativas. E aí eu queria te ouvir agora. Agora eu estou super ansiosa para ouvir pelo menos uns 5 aí. Eu já conheço quase todos, mas as pessoas querem te ouvir. Tá ótimo. Bom, acho que o primeiro ponto, assim, que define o sucesso, a área ela é relativamente nova, ela tem um ano, não tem nem um ano e meio que a gente criou a nossa área, que a gente chama de EMI, que são as nossas bandeiras aqui, né? Então é educação, meio ambiente e inclusão. É assim que a gente quer alimentar o futuro do mundo, que é o nosso propósito, né? Que a gente acredita. Então, além do negócio da empresa, né, que é entregar alimentação, é, é restaurante, mercado, é também como que a gente devolve isso para a sociedade, criando oportunidade através de educação, tendo operações cada vez mais sustentáveis e incluindo as pessoas, né? Então, tanto de um ponto de vista de diversidade e inclusão, a gente tem metas claras de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança e também uma visão mais social de combate à fome, combate à insegurança alimentar, né? Combate ao desperdício de alimento. Então, essas três letrinhas, EMI, é o que são os nossos projetos aqui de ESG. E aqui no iFood, acho que principalmente, assim, a gente conseguiu construir isso, primeiro, muito alinhado com a cultura. Então, a nossa área de EMI, ela é como se fosse assim, ela tem a mesma visão de estar perto do negócio de qualquer outra área, da área de logística e tal. Então, acho que assim quando você está inserido no core da empresa, no negócio principal, você consegue garantir uma sustentabilidade disso no longo prazo. Isso a gente conseguiu fazer muito bem, assim. Então, depois eu vou entrar em alguns exemplos de projeto e talvez isso consiga materializar e ficar mais claro. E outra coisa também aqui no iFood, que eu acho que é super importante, é o apoio da alta direção, assim, né? E todas as áreas, né? Então, todas as áreas, na verdade, não é só alta direção, não. Todas as áreas compram. Eu vou partir para alguns exemplos práticos aqui, tá? De como a gente consegue gerar valor para o negócio através dessas iniciativas. Tem um projeto que é de moto elétrica. Então, a gente tem uma meta em meio ambiente, a gente tem dois compromissos públicos. Um é de zerar a poluição plástica no delivery, não é acabar com plástico no delivery, até 2025 a gente zerar a poluição plástica. Então, eu tenho muita energia focada em reduzir plástico, então não mandar plástico de uso único, né, que é talher e canudo para casa das pessoas, então engajar os restaurantes para isso, então ali eu diminuo a quantidade de plástico que circula pelo delivery. Tem uma segunda vertente que é ter embalagens mais sustentáveis, né? Então, como que eu substituo isopor e plástico por outras embalagens, à base de papel, à base de palha de milho, à base de cana-de-açúcar, enfim. Então, isso a gente está investindo bastante dinheiro e bastante energia em achar um modelo que seja
economicamente competitivo, então, no final das contas, lá na ponta, o restaurante que vai escolher qual embalagem ele vai comprar. A gente está atuando no meio da cadeia produtiva para tentar derrubar os preços para o restaurante, de fato, ele ter uma opção, porque hoje a diferença é muito grande, né? Então, se o restaurante ele não tem se o dono não quer, ou se ele não quer colocar embalagens sustentáveis por uma questão de, tirando as grandes redes, né, mas de posicionamento, e ele for pelo preço, isopor é muito mais barato do que outros. Então, a gente está tentando atuar no meio da cadeia para reduzir esses preços com nova tecnologia e tudo mais. E o que sobrar ali, né, o que eu não consegui reduzir nem substituir, eu vou investir em projetos de reciclagem e vou reciclar equivalente ao que circula. E o segundo grande compromisso de meio ambiente é que o iFood seja carbono neutro até 2025 e tenha 50% das entregas feitas por modais limpos. E aí que surge, a gente tem duas grandes apostas, tem um que é o iFood Pedal, que é uma parceria com a Tembici, de fazer entregas limpas com bicicleta elétrica, e, putz, é um projeto que começou em São Paulo, agora a gente está em 6 cidades e é um xodó aqui, né, nosso, e a gente gosta muito e aposta demais no iFood Pedal. E o outro, que é mais novo, é de moto elétrica. Então, faz um ano que a gente testou, né? E aí, bem cabeça de startup mesmo, né? Vai ali, desenvolve, testa pequeno, aprende, erra, aprende, erra, aprende, erra. Chegamos numa moto boa para o entregador e com modelo de operação, que é com suporte de estações de troca de bateria, que também suporta a demanda do entregador. Qual que é a dificuldade ali do veículo elétrico, né? A autonomia. Então, ele roda, sei lá, 100, 120, 150 quilômetros é o máximo que chega. Só que o entregador, ele trabalha com isso, né? Então, ele roda o dia inteiro, né? Ele não pode ficar parado esperando a moto carregar. Diferente da gente que vai para o escritório, eu deixo minha moto, meu carro elétrico ali carregando e depois eu volto para casa com a bateria cheia. Ele não, ele fica rodando o dia inteiro. Então, por isso a gente teve que instalar como se fossem uns armários, assim, onde a bateria fica carregando, e aí quando ele está com a carga baixa, ele vai ali, para e faz um pit stop, né? Então ele deixa a bateria que está descarregada, pega outra e segue viagem, né? Então foi esse o modelo que a gente chegou. Então ficamos um ano nisso, né? Aprende, erra, melhora e tal. Quando a gente chegou nesse modelo ideal, a gente conversou com a Volts, que é a montadora, né, dessa moto elétrica, uma empresa aqui brasileira, fica em Recife, e falou assim, ó, Volts, chegamos no modelo ideal, agora vocês precisam, vamos negociar preço, né? Então, uma moto dessa, ela sai, se a gente for comprar aqui na loja da Volts, ela vai custar R$ 20.000, um pouco mais. Assim, cara, esse valor a gente não começa nem a conversar, né, a trabalhar. Então, quando a gente migrou para o modelo de estações de troca de bateria, esse suporte, o entregador ele paga uma mensalidade. Então, ele deixa de ter um custo variável ali com gasolina, né? Então, gasolina um dia sobe, outro dia desce e tal. Então, ele não tem uma previsibilidade. E quando ele vai para esse modelo, ele paga uma mensalidade e ele pode usar à vontade as estações de troca de bateria. Então, ele tem ali uma redução de R$ 600 por mês para 320, acho que é o valor da mensalidade. Então, aqui ele já gera uma economia e tem uma previsibilidade. E, além disso, ele deixa de ter que comprar a bateria, né? Na compra da moto. Então, desses R$ 20.000, 8.000 é de bateria. É muito caro ainda, né? Então, então, esse aqui ele já tem desconto na moto. Então, a moto caiu para 12.000. Opa, começamos a nos entender aqui, né? Tá ruim ainda, mas está melhor. Aí negociamos com a Volts um desconto, então a moto caiu para 10 e a gente fechou uma parceria super legal com o BV, que eles têm a mesma pegada de sustentabilidade que o iFood. E aqui acho que é um exemplo legal de como é ESG, você conseguindo mapear empresas que são parceiras e que têm o mesmo, tem isso como valor, ele também gera negócio, né? Então, com o BV, a gente começou a negociar isso por conta dos valores de ESG das duas empresas. E o BV ele fez uma taxa diferenciada
de crédito, né, uma linha de crédito diferenciada, com taxa de financiamento muito abaixo do mercado, e acreditaram tanto no projeto que falou assim, ó, para as 300 primeiras motos, para incentivar, a gente vai dar R$ 2.000 de subsídio, para quem financiar com BV, obviamente. Então, uma moto que era 20.000, a gente conseguiu derrubar para 8 para quem financiasse por BV, 10 para quem não financiasse e 8 para quem financiasse. Então, putz, um negocião assim, né? Então, aí começamos a vender e tal. Agora tem mais, chegaram 300 motos no começo do mês, vai chegar mais 300 agora no final do mês. E os entregadores, eles estão, a gente abriu uma lojinha ali para atendê-los, para eles fazerem test drive, conhecer a moto, né, que é uma novidade. E eles estão super satisfeitos aí também com isso. Então, ali você consegue dar acesso para um ativo que é geralmente muito caro, né? Quando você fala assim, um carro elétrico, uma moto elétrica, putz, geralmente é muito caro. Você consegue trazer isso como um benefício para o parceiro entregador. Então, dentro do nosso ecossistema, você gera valor. E a gente conseguiu um outro negócio que nem estava no radar no começo do projeto, sendo bem honesto, que é uma parceria com uma empresa que ela mapeia isso, as rotas dos entregadores. E quando os entregadores antes eles fazem com moto a combustão, ele está poluindo, né? Então ele está emitindo CO2. E quando ele faz essa alteração, ele muda de modal para o modal limpo, ele deixa de poluir, né? Então ele deixa de emitir nas rotas. E essas rotas elas geram crédito de carbono. Então eles têm uma metodologia em que gera crédito de carbono. E hoje os entregadores eles são remunerados por isso. Então a moto elétrica, além de ter o mesmo preço ali de uma CG, por exemplo, ele gasta menos com combustível, né? Com combustível e a mensalidade da estação de troca de bateria, então ele gasta menos. E ainda ele é remunerado por isso. Então, assim, é um baita negócio, sabe? E você fala assim, putz, além de ser sustentável para o meio ambiente, ele é melhor para o entregador, gera economia e gera uma renda adicional. Então, acho que esse é um grande case que a gente tem aqui de como sustentabilidade pode gerar valor para o ecossistema e aí valor financeiro, valor de reputação, enfim. Acho que esse é um case bem completo assim do que você consegue amarrar bem as pontas e entregar. Posso falar demais aqui? Tem, tem algum... Imagina, eu estou aqui anotando que eu estou encantada, porque enquanto você toma uma água aí, vou deixar você respirar para ouvir os próximos, né? Para que a gente possa ouvir. Uma água, um café, fica à vontade, né? Acho que essas palavras que são incríveis, André, e que realmente é da cultura do iFood, né? Gerar valor para todo o ecossistema. Eu não resolvo só uma questão, vocês sempre estão buscando resolver o impacto para todos os envolvidos. Poxa, eu tenho a minha missão, sim, de redução, mas como que eu ajudo o restaurante? Né? Então, acho que é isso que é muito intrínseco e que eu admiro tanto. Poxa, eu não posso cobrar algo sendo que eu não ajudo lá na ponta o meu fornecedor, o meu restaurante, até inclusive momento aqui de novo, Food Lover, eu atuava na área do iFood Shop de embalagens. Então, assim, essa preocupação, essa antecipação, né? Como que eu ajudo o restaurante para reduzir, para utilizar embalagens sustentáveis, né? A gente sabe do preço alto. Então, assim, enquanto você fala, assim, eu fui anotando vários destaques, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando está encantado, porque cultura organizacional, alta liderança engajada, buscar fornecedores que têm foco em SG, né? Preocupação com o ecossistema, gerar valor. Assim, é incrível, incrível, incrível. Parabéns. Vou deixar você continuar falando agora. Tomou uma água, tomou um café. Então, Fica à já. vontade, viu? Não, aqui e aqui eu acho que é o grande segredo de sucesso mesmo, assim, né? Então, isso gera valor para o negócio. Então, hoje, ainda pegando esse exemplo da moto elétrica, é uma meta nossa aqui, né, de evoluir nesse tema, mas que o time de logística e a gente tem reuniões semanais para tratar desse assunto, né? A gente fala de squad aqui, né? Então a gente tem squad com a área de logística semanal para discutir assunto, qual que é os próximos passos, qual que é o nosso plano de trabalho de longo prazo. Não é uma meta de sustentabilidade. Se isso fosse uma meta minha, cara, eu teria pouco sucesso, mas como é uma meta compartilhada com o time de logística, que é quem cuida de fato disso, ele é o dono da área de logística dentro do negócio, então ali eu garanto uma sustentabilidade, isso é de longo prazo. E a galera também aqui é incrível, assim, então tem
Tem isso também que faz muita diferença. Todo mundo compra as ideias, é bem engajado, e a gente tem uma cultura de transparência também. Se alguém não gostar, fala e a gente resolve as coisas ali. Então, acho que quando você fala de cultura e ter um espaço seguro ali, né, é super importante também para você discutir abertamente sistemas. Vou pegar um exemplo de cada uma das letrinhas, tá? Então, eu peguei o exemplo do M ali, comecei pelo meio ambiente, Show. mas de educação a gente tem um projeto super legal aqui. De educação até vou me permitir falar de dois, assim. Tem um que chama Potência Tech. Então, em educação a gente tem compromissos públicos também. Esse Potência Tech, ele é para suprir um compromisso nosso de capacitar e empregar 25 mil pessoas de perfis subrepresentados em tecnologia. Então, o que a gente faz? A gente abriu essa plataforma, então é potenciatech.com.br, para quem quiser consultar e até se inscrever se tiver o perfil adequado ali, onde as pessoas que tenham perfis subrepresentados, que é isso, baixa renda, que moram em periferia, eles que não têm acesso a, a educação em tecnologia, né, às vezes tem pouco contato e pouca oportunidade de ter contato com isso, elas podem se inscrever, concorrem a bolsas, depois disso elas se formam, né, como desenvolvedor, back-end, front-end, produto, enfim, e podem concorrer a esses empregos, né? Então, as áreas de tecnologia têm uma demanda muito alta de mercado, né? Então, o Brasil ele sofre aí de um apagão tecnológico que chamam, né? Então, falta mão de obra qualificada e a gente forma pessoas e coloca no mercado. Então, tem uma taxa de empregabilidade das primeiras turmas que se formaram de mais de 90% aí. Então, realmente é uma demanda muito grande do mercado como um todo. E aí a gente começou isso sozinho, né? E começou a conversar com outras empresas, né? Tipo, como que é? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? E a gente começou a falar com outras empresas, então com XP, com Arco Educação, e cada uma tinha o teu programa ali, teu projeto, tá um pouco mais interno. E a gente começou a conversar e falou assim, pô, aí não faz sentido a gente juntar a força aqui, acho que fica melhor para todo mundo, né? A gente consegue potencializar muito mais, porque as dores são as mesmas, basicamente, né? E assim surgiu um programa que chama Movimento Tech. Então, é uma junção iFood, XP, Arco Educação, Accenture, eu acho que hoje tem mais de 60 empresas ali no grupo, e onde a gente faz investimentos para geração para dar bolsa para esse pessoal, capacitar e conseguir empregá-los, né? Então, acho que esse é um exemplo de como a gente consegue se juntar e potencializar isso com outras empresas, e aí não tem muito concorrente, assim, né? Acho que a gente está lutando ali mais do que além do negócio, né? Para a gente ter um país mais próspero. E recentemente, eu acho que tem uns 15 ou 20 dias, a gente fez o lançamento oficial do Movitech, foi ali no escritório do iFood, estava o Mafra, que é o CEO da XP, foi um evento super legal, super legal. O BNDES estava lá também, é um parceiro importante para investimento do, no movimento tech. Enfim, foi um exemplo super grande e a gente está colocando um monte de energia, um monte de dinheiro, quer captar até 2025 100 milhões de reais para investir nisso, formar muita gente e conseguir acelerar isso. Porque educação realmente ela tem um aspecto transformacional, né? Ela tem o potencial de mudar a vida das pessoas de fato, assim, né? E aqui, o legal disso, acho que mais do que os números e qual que é o tamanho do investimento, são as histórias que você ouve, né? Então, tem uma ex-entregadora que chama Jennifer, ela participou do Potência Tech, se formou, foi contratada no iFood, acho que ela é da primeira ou da segunda turma, e hoje ela cuida
ela está no time de produto que olha para o app dos entregadores, né? Então você fala assim, putz, ela sabe o que acontece, sabe as dores ali, onde o app funciona, o que tem que melhorar e tal. Então, quando você fala até de diversidade e inclusão e diversidade de ideia e de experiências, o sucesso do negócio está nisso também. Então, você trazer pessoas diversas para resolver problema que alguém que se formou na USP não vai conseguir resolver, porque ele não vai entender a dor da ponta, né? Então, acho que esse é um case muito legal. Tem um outro que me marcou também, que é o menino, ele entrou aqui, ele participou do Potência Tech também, foi contratado pelo iFood, e quando ele entrou, sabe aquela lembrança do Facebook que fala, onde eu estava um ano atrás e tal, e ele trocava a telha, então ele tinha uma foto em cima do telhado e tal, que é um serviço super perigoso, assim, né? Trabalho em altura. E ele falou assim, um ano atrás eu estava trocando telhado, agora estou aqui no iFood, meu primeiro dia e tal, como desenvolvedor. Então, assim, tem um monte de história dessa que é legal pra caramba. E realmente você vê que consegue mudar a vida da pessoa, da família, a história, né? Então, você começa a melhorar a renda, e isso vira uma bola de neve, acho que melhora das gerações para frente, né? E tem um outro projeto, esse se chama Potência Tech, e tem um outro projeto muito legal que chama Meu Diploma do Ensino Médio. Então, tem uma parcela dos entregadores que a gente fez uma pesquisa no final do ano passado que não tinham concluído o ensino médio. Isso acaba travando uma série de sonhos. Assim, tem muita gente que tem sonho de fazer faculdade e tal. Isso trava um pouco, né? Você não consegue. Tal. E tem a prova do Enseja, né? Que você estuda para a prova, faz a prova, se você conseguir garantir a nota mínima, você consegue se formar, você ganha o diploma, né? E, e aí a gente falou assim, puta, cara, podemos fazer alguma coisa nessa linha, né? Aí conversamos com um parceiro, eles ofereceram 500 bolsas de estudos. Eu, cara, vamos colocar. E a gente abriu bem despretensiosamente, assim, né? Vamos abrir aqui para 500 bolsas e tal, para ver qual que é a adesão dos empregadores. E foi um sucesso, assim, tipo, muita gente se inscreveu. Na primeira hora já tinha mais de 700 pessoas. Depois, acho que no total foram 4.000 pessoas que se inscreveram. O sucesso foi tanto que esse parceiro falou assim, cara, eu vou dobrar o número de bolsas aqui e vamos falar disso, porque é um projeto que tem muito potencial. E agora a gente vem, assim, a menina dos olhos, assim, né? Então a gente tem investido bastante nisso. Os entregadores têm evasão escolar é um negócio que não tem uma causa só, né? Não é, eu não gosto de ir para a escola e por isso eu não vou. Não, tem um monte de causa social. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus irmãos para minha mãe e meu pai irem trabalhar, né? Os menores e tal. Então, tem um monte de causa. E além da bolsa, acho que o legal desse projeto que é estruturante assim é que não é só a bolsa do Enseja ali para você fazer o curso. Então a gente consegue mapear quais foram as causas da evasão escolar. E ali tem auxílios para ajudar as pessoas a conseguirem se concentrar nos estudos e passar na prova. Então a gente abriu uma turma nova agora e a galera está recebendo os simulados em casa, então tem várias fotos, até eu vi um vídeo super emocionante. E agora em dezembro vamos ver se a galera passa aí, estamos torcendo aqui para fazer uma formatura e tudo mais. E aí, putz, a gente acredita aqui que, além da educação ser transformacional, mas ela gera muita oportunidade, né? E a principal oportunidade aqui não é nem de ficar ou não, ser entregador ou não do iFood, mas é de você ter a possibilidade de correr atrás do seu sonho, né? Então, putz, eu quero fazer uma faculdade. Aqui tem um caminho, conclui o ensino médio, depois como que a gente ajuda ele na faculdade? Acho que é um passo de cada vez, assim, né? Mas a gente está muito engajado em fazer isso acontecer e dar oportunidade para as pessoas. Então, contei ali do E. Vou fazer uma pausa para tomar uma água agora. Justíssimo, justíssimo, assim. E passa um filme na minha cabeça, porque a minha história de vida tem muita ligação com projetos sociais, André, e a gente sabe da importância de plantar uma sementinha, né? É o que você falou. Eu sei que um dos valores do iFood é que
eles, né, vocês sonham grande, mas ao mesmo tempo vocês conseguem captar nessa realidade. Qual é o impacto, mesmo que seja mínimo, que eu posso gerar nesse ecossistema? E isso é grandioso, assim, as histórias. Como você falou, poxa, eu desenvolvo e quem que eu posso colocar naquele papel, naquela função? Quem já viveu, quem já entregou, né? Seja um parceiro, seja uma entregadora, isso é maravilhoso e eu afirmo que é genuíno. E até quando você passou por diversidade, inclusão, equidade, enfim, esses valores já fazem parte até da área de RH de People, do iFood. Então, por Sim, que, né, falando aqui que eu vou exigir inglês para uma função, sendo que o candidato não vai utilizar? Mas, ao mesmo tempo, eu contrato e tenho um portal de desenvolvimento onde ele pode aprender, onde ele tem auxílios para ter esse desenvolvimento. Então, o impacto de vocês é muito genuíno e, realmente, ter essa consciência, porque senão as pessoas nunca vão ter as mesmas chances, porque ninguém parte do mesmo ponto, né? Então, isso me sem encantou dúvida. muito no processo seletivo de vocês. Quais são as reais competências para o dia a dia? Porque se ele é um bom profissional para o iFood, tem match, né, com os valores, né, que é o que vocês mais dão importância, por que não contratar e desenvolver, ao invés de procurar sempre o candidato ideal e tirando, às vezes, ele de outro mercado? Então, Sem isso dúvida. realmente é genuíno e acontece. Eu fiquei abismada, né, porque Uhum. não é o que acontece no mundo, né, normalmente, nos processos de contratação. Então, esse é outro destaque, assim, incrível. Não, sem dúvida, até um exemplo aqui sobre isso, né? Outro dia eu fui participar de uma conversa que era de o tema assim eram mulheres como que era? Os desafios das mulheres para cargos de liderança. E aí aqui a gente o Vit, né, que é o VP de People, ele fala muito que a gente não pode brincar de rouba-monte, né? Então, eu vou lá no mercado, eu tenho minhas metas, né? Ter metas claras é importante, mas eu não posso ir lá no mercado e contratar alguém, né? Vou contratar uma diretora de outra empresa e cumprir minha meta. No final das contas, você não está preocupado com a sociedade, está muito olhando para o seu umbigo, né? Então, a importância de você, claro, ter pessoas que tragam representatividade, porque isso é importante nos altos cargos, né, para ser uma referência, né, quem está começando a carreira olhar e falar assim, nossa, eu consigo chegar lá, tem alguém que tem a minha cara ali, né, que se parece comigo e eu quero chegar lá. Mas você também ter programas muito bem estruturados internamente na empresa para promover as pessoas e dar ferramentas, né, como você falou, não parte do mesmo lugar. Então aqui a gente tem programa de formação para mulheres, para assumirem cargo de liderança, para dar confiança e repertório para que elas se sintam à vontade de concorrer, né? Acho que as mulheres elas têm, o homem é assim, né? Você tem uma lista lá de 10 pré-requisitos. Se a mulher não preenche pelo menos 8, ela fala assim, não tô apto para vaga. É isso, né? Eu falo isso com a minha noiva, assim, eu falo assim, já o homem não, você fala assim, ó, você precisa escrever com a mão direita, o cara fala: escrevo com a esquerda, mas minha direita sai mais ou menos aqui, acho que eu tô apto para vaga". Então tem isso também, né, então como que você dá confiança e para mulherada, pra pessoas negras também, para que elas, se sintam empoderadas e pleiteiem as vagas, né, e se candidatem, e se abram, enfim. Então, aqui a gente tem programas muito bem estruturados para esse, por exemplo, do caso de inglês, né, as pessoas que não falam inglês, você tem aqui a gente tem benefícios flexíveis, né, até saindo um pouco do tema, mas a gente tem benefícios flexíveis. O que que é isso? Você ganha ali um número de pontos, dependendo do teu cargo, e você consegue alocar ele com o que você quiser. Você escolhe os benefícios que faz mais sentido para você e não. Por exemplo, tem um ali que é vale combustível. Putz, eu vou a pé para o trabalho, então eu quase não uso meu carro, assim, né? Então eu não quero vale combustível, eu coloco tudo no vale alimentação lá, que é onde eu uso mais, né? Tem plano de saúde e tal. Mas você pode alocar pontos para o inglês, para você conseguir reembolso. Então, por exemplo, você já sai de largada tendo para todo mundo R$ 300, se eu não me engano, de reembolso de inglês. Isso você não precisa, isso aí já é 0 pontos, né? Se você quiser colocar mais R$ 100 ali, você coloca 100 pontos e aí você tem direito a R$ 400 para fazer inglês e aí você pega o reembolso.
Então acho que isso tudo, assim, mais do que a cultura, mas essa flexibilidade de entender que cada um é individual e cada um tá num momento de vida diferente, né, então você começa a dar a ferramenta para as pessoas se montarem e serem sua melhor versão aqui dentro. E aí, quando a pessoa fica, se sente em casa ali e se sente acolhida, enfim, putz, aí o céu é o limite, aí vai voar, não tem não tem conversa. Hã, fugir do Agora só tema, né. falta o último, né? Imagina, André, não fugiu nada. Imagina, agora o último, o G, que é tão importante também. Imagina, eu tô amando conversar com você. É só o tempo, né, que eu me empolgo aqui. Você vai falar, Rita, É a Nath vai verdade, cortar verdade, essa também. parte, viu? 10 horas, Rita, tchau, vaza. Bom, e aí a gente tem um outro ponto super importante ali, que o último exemplo que eu queria dar, que é como você oferece o teu ativo, principal ativo para a sociedade, né. Então a gente tem hoje, dentro do nosso aplicativo, um uma vontade muito grande de promover a cultura de doação no Brasil. Isso é muito forte fora, então quando você vai para os Estados Unidos, isso é muito natural, assim, você vê até, putz, as pessoas que se formam em determinada universidade, elas vão lá e financiam outros temas, então acho que tem, essa relação que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. E aqui dentro do iFood, e isso começou muito, assim, tem uma pessoa da área de tecnologia aqui que chama Cíntia, e era uma vontade dela pessoal, falou assim: "Nossa, a gente podia ter um ambiente de doação para ajudar o terceiro setor, as ONGs e tal". E aí ela foi fazendo aos pouquinhos ali, foi criando, aí criou um ambiente de doação, aí colocou a Ação da Cidadania ali, que foi o nosso primeiro grande parceiro. E aí foi construindo aos poucos, assim, né. E a gente: "Pô, isso aí tem potencial, hein, isso aí dá para ir mais longe". Aí começamos a colocar outras ONGs e tal, e fazer campanha de arrecadação, tal. Hoje é um ambiente de doação no aplicativo, então se abre o aplicativo, você vai em perfil, você depois clica em doações, ali tem as sete ONGs que a gente apoia. Já foram mais de 25 milhões de reais que a gente conseguiu arrecadar junto aos usuários e dinheiro do iFood também e outros parceiros para fortalecer o terceiro setor. Então ali tem Ação da Cidadania, Gerando Falcões, CUFA, Gastromotiva, Orgânico Solidário, que são causas de combate à fome, combate à pobreza. Tem a SOS Mata Atlântica, que é uma causa de meio ambiente, Todos pela Educação, da causa de educação. E são, atores importantíssimos, assim, na sociedade, né, eles fazem as coisas acontecerem na ponta, assim, você pega um cara igual o Celso Ataíde da CUFA, putz, é um cara com uma cara diferente, assim, ele pensa fora da caixa, ele fala que a favela é uma potência, e realmente é, e ele trabalha para abrir isso para o mundo, assim, então é um cara que a gente precisa dar valor e apoiar ele, estar junto, Edu Lira, enfim, o Kiko da Ação da Cidadania. Então são pessoas diferenciadas e que fazem um trabalho incrível na ponta. Então, como que eu ofereço meu principal ativo, que é meu app, em prol da sociedade, né? Então, acho que isso a gente fez muito bem. Agora a gente está numa outra parte que é de tecnologia e inovação, né? Que é muito a cara do iFood, assim. Então, como que eu melhoro isso, né? Então, tinha lá o ambiente de doação, que tem muita, né? Quando o usuário precisa dar muitos cliques ali, você fala assim, putz, não é a melhor experiência. A gente desenvolveu, agora você consegue doar pelo checkout. Então, quando você vai finalizar a tua compra, tem ali posso doar 2, 5 ou 10 reais. Então, você com um clique, você consegue, fazer tua doação para a campanha que tiver ativa ali. Então a gente faz campanha de checkout para todas as ONGs, né. E hoje o que é muito legal é que hoje está com Criança Esperança, então a gente tinha o Criança Esperança muito como uma referência, assim, nossa, o Criança Esperança e tal. E esse ano a gente falou assim: "Pô, cara, por que em vez de a gente ter eles como referência só, por que a gente não se junta a eles, né?". Então, pô, fomos lá, conversamos com a Globo,
com a Unesco e tal. Cara, a gente quer oferecer nossa plataforma para ser um meio de arrecadação de vocês, né? Não quero ficar com nada disso, mas usar o nosso tráfego, os usuários ali, como que a gente consegue potencializar isso e ajudá-los, né? Então, tem gente que não gosta de ligar para fazer, tem gente que tem medo de doar por Pix, porque tem fraude, enfim, né? Às vezes você escreve errado o e-mail ali, você vai doar para outra pessoa, né? Então, tem tudo isso e ali no iFood você consegue doar de uma forma muito prática. E depois agora tem outras inovações também. Vou dar um spoiler aqui, mas o Teleton também a gente fechou. Então, em novembro a gente vai ter o show do Teleton e a gente vai ser um apoiador, vai fazer campanha no app de arrecadação para eles também, que a ACD faz um trabalho super sério. Mas é legal como que a gente consegue liberar nosso principal ativo, que é o nosso aplicativo, em prol da sociedade. E ali tem uma forma muito transparente de você acompanhar, você consegue ver o quanto que já foi arrecadado por iniciativa, isso já foi repassado. Agora a gente está melhorando o nosso processo de relatório de transparência, então vai ser trimestral, para as pessoas conseguirem saber. A gente discute muito como que o usuário ele consegue ver para onde foi a doação dele, né? Tipo, qual foi o projeto que ele conseguiu apoiar com aquela doação. Isso a gente precisa evoluir muito, assim, sendo honesto, como que a gente dá visibilidade maior para tudo isso, mas já estamos construindo, tá? Não está pronto ainda, mas está em um processo de evolução aqui. E em breve também vamos ter novidades em relação a isso, como o usuário ele se sente mais próximo, né? Para essa relação hoje é um pouco distante, como que a gente aproxima ele e ele consegue ver na prática o impacto positivo que ele está gerando e como ele está contribuindo com a sociedade. Ufa! É isso. Ufa! Um pouquinho, tem mais projeto, mas acho que uma hora vai ficar pouco. Nossa, só tudo isso, né? Eu acho que eu Só já tudo vejo isso. uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, um evento Bora. presencial, uma roda de conversa online com vocês. Ó, é bom que você consegue tomar uma água também, respirar. É muita coisa legal e é isso, sempre pensando em todo o ecossistema, né? Acho que é isso. É incrível, incrível. Infelizmente, eu vou fazer a última pergunta, que Vamos também é lá. incrível, tenho certeza que você vai contribuir muito. Nós estamos chegando na reta final. E, de novo, fica super livre para dizer, como eu brinquei com você, como CPF, como CNPJ, pode misturar os dois, não tem problema com as suas percepções. Que dicas, né, que você daria, né, para os profissionais e gestores da área? Então, assim, livros ou rotinas, enfim, fica super à vontade para dizer. Eu brinco com os meus convidados que daqui 1 ano, 1 mês, 5 anos, você vai ouvir de novo esse podcast, né? E você vai falar, putz, olha eu lá, o que eu disse nessa época, sabe? Então, assim, isso é muito bacana. É bom para você já lembrar, nossa, olha, 2022 eu disse isso, olha quanta coisa aconteceu. Vai ser um É registro isso. maravilhoso aqui. Fica à vontade. Muito bom. Bom, eu lembro que quando eu me formei quando eu escolhi fazer engenharia ambiental, era o papo que tinha na época, aí já faz alguns anos, tá? Então, já faz uns 11 anos que eu me formei. Mas na época a gente falava muito que era a profissão do futuro, né? E aí ao longo dos meus 11 anos aí de carreira profissional, eu falo assim, não, mas esse futuro não chega nunca. Esse futuro aqui tá demorando para chegar, né? E eu acho que chegou, assim, acho que a pandemia ela mudou muitas coisas, né? Então teve um impacto gigante na vida de todo mundo. E de fato, acho que hoje é meio ambiente, você olha relatório de IPCC e todas as informações que a gente tem, quando você vê o Bill Gates escrevendo livros sobre o tema de mudanças climáticas, você fala assim, cara, tomou uma outra esfera, sabe? Saiu da bolha mais técnica ali, e é um problema que o mundo está olhando mesmo. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade grande agora de dar conta do recado, porque o futuro chegou, assim, sustentabilidade é uma pauta importante, como eu falei, o mercado financeiro, quando ele começa a olhar isso e o dinheiro
dá diretriz de muitas coisas do que é mais importante ou não quando você vai para o mundo corporativo, e sustentabilidade, ESG, realmente tem um peso importante. Então agora é uma grande responsabilidade que a gente tem. Isso é bom, e é bom a gente estar preparado e não parar de estudar, estar atento ali ao que acontece no mundo, o que tem de evolução também em ESG, olhar bastante para fora, Europa, Estados Unidos, China. Acontece muita coisa na China também, às vezes a gente olha pouco para lá. Então, questão de inovação, eles estão muito, muito, muito bons mesmo. Então, acho que a primeira dica é ficar atento. Tem um livro que eu tô acabando de ler, que ele chama Reimaginando o Capitalismo em um Mundo em Chamas. Ele tem uma versão em inglês, é de uma professora de Harvard, chama Rebecca Henderson. Muito bom o livro, acho que fala muito de como a gente precisa mudar, né? O que eu falei um pouco no começo, mudar a nossa cabeça ali e trazer mais uma visão de capitalismo consciente mesmo. Outro livro é Capitalismo Consciente, que é do Raj Sisoda, que é um livro muito bom também, super indico para quem quiser entender um pouco mais desse novo mindset assim, de ESG, de como gerir negócios, né? São minhas 3 dicas aí, ficar atento ao que está acontecendo no mundo, olhar para fora, e esses 2 livros eu acho que ajudam muito. Que demais, sensacional. Ah, que pena que acabou. Poxa, olha, queria te agradecer super pela disponibilidade. Foi uma honra conversar com você. O iFood é gigante, é incrível sua atuação. Sigo te acompanhando desde antes e agora, assim, minha admiração só aumentou. Obrigada pela confiança, né, por dividir spoilers maravilhosos, né, e contar um pouco de tudo que você e o time fazem. Parabéns. Obrigada, viu? Nada, muito obrigado a vocês pelo convite, acho que foi um papo super leve e estou à disposição, se quiser fazer segunda, terceira rodada aí, podem contar comigo. Ah, perfeito. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Obrigadão.